Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela sua vida, não é? Vamos a um término aqui abençoado. Vamos a um término de um apostolado, certo? Graça e paz a todos vocês que estão entrando no canal. Segue o canal Graça sobre Graça Macedo Abençoados, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos terminar, esta é a segunda parte. Primeira parte, não é? Primeira parte, tá lá no canal. Jejum, sacrifício é a santificação do crente. O crente gosta de fazer sacrifício, hein, abençoados? O crente gosta. Meu nome é Maria, amém? Meu nome é Maria, Graça sobre Graça Macedo, este é o nome do canal, amém? Se inscreve no canal, sempre que tiver notícia, né, e do céu, e aí o YouTube vai ativar o sininho aí, amém, abençoado? Então, meu nome é Maria. Vamos à segunda parte. Segunda parte. Jejum, sacrifício é a santificação do crente. O crente acredita que ele, né, se ele fizer um jejum, uma corrente, se ele fizer um jejum, um sacrifício, se ele fizer uma corrente, né, uma campanha, ele acredita que ele vai ser abençoado com tal coisa, enquanto a palavra diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. E os crentes não entendem isso. Os crentes não entendem a graça de Deus, que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Insiste em falar, Deus te abençoe. Tem aí no canal abençoado. Deus te abençoe, abençoado. No Ministério Graça Apostolado tem essa palavra, não é? Abençoado, nós já estamos abençoados. Eu não desejo algo a você que você já tem. Você entende isso, abençoado? Então, é preciso mudar a mente, abençoado. O modo de pensar, o modo de falar. É preciso, é necessário confessar a palavra. Eu já estou abençoada em Cristo Jesus com toda a sorte de bênção. Vamos lá. Você já é abençoado. Amém? Então vamos para esse apostolado. Abra a Bíblia de vocês, segunda parte. Abre a Bíblia de vocês, Carmen Macedo, amém? Me procure lá, abençoados, no Carmen Macedo, me procurem lá no Facebook, né? Graça sobre Graça Macedo é o nome do canal. Carmen Macedo é lá no Facebook que eu estou, amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Abre Bíblia, papel e caneta. Primeira Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, verso... Eu só quero este verso aqui. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Muitas das vezes, abençoado, nós não respondemos nada porque sabemos que aquilo que estamos ouvindo, aquela exortação, aquela edificação, aquela consolação está certo. O Espírito Santo está testificando aquela palavra conosco e aí nós ficamos quietos. Mas nós não devemos ser cooperadores abençoados de altares de Baal. Nós não devemos ser cooperadores de altares de Baal, onde se faz obras da carne, né? Para você ser. Jejum é uma obra da carne, Santa Ceia é uma obra da carne. Foi falado na parte 1 sobre essas obras da carne.
Então, abençoados, são tudo rudimentos judaicos de um povo judeu. Então, está na hora do povo de Deus, os abençoados de Deus, que já estão abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção, ou é lei ou é graça, abençoado. Ou é lei ou é graça. Amém? Quanto tempo mais o povo de Deus vai cochilar em dois pensamentos, servindo, né, esses altares? Quanto tempo mais sem reinar em vida com a graça de Deus, abençoado? De certo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Paulo disse em Romanos 10, né? Em Romanos 10, versículo 17. Então, a fé é isto, é você ouvir, né? Entrar abençoado, entrar na sua mente, né? A fé vem pelo ouvir, vai entrar na sua mente e sair na sua boca. Amém? Então a fé vem pelo ouvir. Então até quando Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Muitas das vezes a palavra vai testificando e nós estamos ali, né? Cochilando, vacilando entre dois pensamentos. Entre dois pensamentos não dá. Não chega a graça de Deus, dois pensamentos. Porque a graça de Deus está em 14 cartas do apóstolo Paulo. Não está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Está na hora de vocês saberem, abençoado, que Mateus, Marcos, Lucas e João, isso foi falado no Ministério Graça Apostolado domingo, pela pastora Helena, certo? Então, vou pegar um gancho dela aqui, olha. Em Mateus, vamos lá. Em Mateus, deixa eu ler isso aqui com vocês. Entre Malaquias, não é? Entre Malaquias tem... A minha já foi arrancada, abençoados. Olha, entre Malaquias, o livro de Malaquias, o último livro, né? Aqui dos profetas, Malaquias. E Malaquias, e depois começa o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Arranque a folha. Esse Novo Testamento não é verdade. Falar as palavras da pastora Helena. Isso não é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é verdade, só tem rudimento, só tem condenação. Ali é uma palavra para povo judeu, nós somos gentil. A graça de Deus está com o apóstolo Paulo nas 14 cartas do apóstolo Paulo. E ainda a fé vem pelo ouvir, ainda tem que estar debaixo do apostolado. Se não estiver debaixo do apostolado, não vão entender, abençoado. Vocês não vão entender. Não pode estar cochilando lá e cá, não podem. Então tem que arrancar entre Malaquias, porque não é Novo Testamento. Mateus 1, que Deus te revele a graça, abençoada. Que Deus te revele, que você ouça e o Espírito Santo testifica essa palavra com você. Mateus 1, verso 18. Olha Jesus nascendo. Vai começar a história de Jesus de Nazaré, o judeu nascido aqui em Israel, né? Jesus de Nazaré, na cidade de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus na cidade de Nazaré. Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus Cristo, Paulo falou sempre Jesus Cristo. Quando nós falamos Jesus Cristo, aí é o ressuscitado. Aquele que morreu, ressuscitou até o terceiro dia. Paulo não falou Jesus de Nazaré. Paulo falou Jesus Cristo. Este já é o ressuscitado. Mateus 1, Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de uma história. Mateus é livro histórico, não é livro de exemplo, abençoado, para sacrifícios.
Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, verso 20, Mateus 1, verso 20. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21, verso 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então, Jesus, olha lá, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, em Mateus 1, estava falando aqui sobre o nascimento de Jesus abençoado. Então, Jesus estava nascendo e aqui vai ter a história dele em 3 anos. Ele morreu em 3 anos, ele morreu com 33 anos. Mateus, Marcos, Lucas e João não é história para vivermos. Jesus, ele disse: eu vim para cumprir a lei. Nós não cumprimos lei. Em Romanos 6, verso 14, não é? Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Então não é livro para nós, certo? Nós em graça andamos aqui, né? Não literalmente andamos, né? Nós lemos, nós ministramos, mas nós sabemos andar, entre aspas, nestes livros, porque aprendemos com o ministério, com o mestre dos gentios. Amém, abençoado? Então, Gálatas 4, verso 4, ó, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei, mas nós não nascemos sobre a lei. Amém? Nós não nascemos debaixo da lei. Então, nós, os gentios, somos chamados, Romanos 8, chamados para viver debaixo da graça. Ah, mas nós estamos debaixo da graça. Não estamos, não. Se tivesse debaixo da graça, não estariam em obras judaicas, como os judeus. Não estariam uma vez por mês fazendo santa ceia na igreja, comendo Páscoa judaica. Não estão, não. Gálatas 4:4, imitando Jesus de Nazaré. Não imitam a Jesus Cristo, como Paulo disse, né? Em Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Vamos abrir aqui para mim não... vou voltar um pouquinho atrás. Não estão imitando, né? O apóstolo Paulo disse: imitem a mim como eu imitei Jesus Cristo. Pastores, obreiros, filhos de Deus, imitando Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não se escandaliza com isso, abençoado. Não é exemplo. O ministério dele foi um ministério para um povo judeu, a palavras proféticas, sim, que nós andamos lá, como eu disse, nós sabemos andar lá, não é? Por causa do apostolado que nós ouvimos. Então, se as igrejas hoje não ouvirem o ministério de graça e apostolado, Maria está idolatrando, não estou idolatrando. É que eu recebi a graça, por isso eu estou aqui abençoado. Amém? Não idolatro o homem, não idolatro a igreja, não idolatro parede, não idolatro, não sou idólatra abençoado. Amém? Falo de Jesus Cristo, da graça em Cristo Jesus, o que ele fez, simples assim. Romanos, Coríntios, né? Coríntios, quer ver? Coríntios 1. Coríntios 11, ó, 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Paulo disse. Sede meus imitadores. Mas aí, eles imitam
Jesus Cristo. A igreja da terra imitando Jesus de Nazaré, o que nasceu lá, né, na Galileia. Acho que ele nasceu na Galileia. Gálatas 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, eu li esses dias, não é? Romanos 8, que nós somos filhos de Deus. Amém, abençoado? Romanos 8, olha lá, ó. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, nós merecemos, abençoados, ouvir a graça e o apostolado. Nós somos filhos de Deus, abençoados por Deus. Hebreus. Será que estou falando muito rápido, abençoado? Depois vocês voltam assim, olha, não é? Hebreus, é que eu tenho um texto para ler, eu quero ler o texto, né? Eu tenho 40 minutos, abençoado, 40 minutos para fazer uma ministração. Hebreus 9, verso 16, se atentem para isso, abençoados, filhos de Deus, se atentem para isso. Hebreus 9, verso 16, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Lembra que em Mateus 1, 18, 19, 20, 21, ali Jesus estava nascendo. Lembra de Gálatas 4, Jesus nascido sob a lei. Nós não. Nós nascido sobre a graça. Amém? Hebreus 9, verso 16. Onde há testamento, necessário é que intervém a morte do testador. Não pode ser. Tomara que Deus abençoado revele, não é? Isto aqui para você. Abençoado de Deus. Pastores, obreiros, né? Não sejam fraudulentos como alguns. Sempre tem alguns na Bíblia. Não sejam fraudulentos com a palavra. Hebreus 9, verso 16. Onde há testador, é necessário intervém a morte do testador. Verso 17. Porque minha Bíblia está um pouquinho rasgadinha aqui. Segunda vez que eu leio isso aqui e eu tenho dificuldade. Olha, eu preciso colocar aqui um durex. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque com testamento só é porque um testamento, vou até fazer isso agora, né, abençoado? Porque se a gente não faz as coisas na hora, depois eu vou precisar ler de novo aí, né, ó, porque um testamento, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. E onde houve morte, abençoado? Em João 19:30, ali houve uma morte. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, Jesus, em Marcos, Lucas e João, Jesus estava vivendo, né? Até os 33 anos ali. Olha lá, ó, verso 17. Porque um testamento só é confirmado onde houve morte.
Então, João 19:30, vamos ler. João 19:30, olha lá, ó, livro histórico, João 19, verso 30. João 19, verso 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está tudo consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, abençoados, aqui houve uma morte. O pacto começa da morte de Jesus. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, aí até Hebreus. Aí começa o Novo Testamento. Porque Jesus, estando vivo, em Marcos, Lucas e João, um livro histórico ali, onde ele falou com os seus discípulos, onde ele tinha os seus discípulos, nós não somos os discípulos de Jesus abençoado. Por isso nós não imitamos a Jesus de Nazaré. Então, quando ele morreu, aí começa a vigorar o Testamento Novo, ou seja, o Novo Testamento. Peguem a Bíblia de vocês, leem, peguem um caderno, anotem os textos, amém? Vamos falar um pouquinho de jejum, que é, né, da antiga aliança. Vamos ver isso. Não tem né? É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Por isso que foi preciso Jesus morrer, né? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água, lã vermelha e isopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Então, nós não, o sangue de Jesus Cristo, abençoado. O sangue de Jesus Cristo hoje não é mais por aspersão, remissão de pecados, por sangue de bodes e de bezerros. Isso não perdoa mais pecado. Isso foi antes na lei, mas nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então antes era sangue de bezerro, de bode, que remia, né? Que perdoava, mas não remia. Hoje, Colossenses 1, 13 e 14. Hoje, na nova aliança, o sangue de Jesus Cristo remiu e tirou, né? Remiu, tirou e perdoou todos os nossos pecados. Além de ter perdoado também, tirou todos os nossos pecados. Isto foi o sangue de Jesus Cristo. Não é obra da carne, né? Páscoa judaica, pãozinho, ceia, uma vez por mês, isso daí, afundar na piscina. Não, abençoado. Não. Aguarda um momento, abençoados. Voltei, abençoados. Encomenda os cachorros, né? O vizinho na frente tem muito cachorro, abençoado. E aí, vamos continuar, abençoado? Vamos continuar, amém? Isso acontece mesmo e eu não vou desligar a minha câmera, não. E aí, abençoado, o que acontece? Eram perdoados, mas não eram remidos. Então, diante de Deus hoje, nessa nova aliança, nós estamos perfeitos, né? Nós não precisamos ficar sacrificando a nossa carne com jejum. Nós não somos devedores da carne, diz a palavra do Senhor. Nós não somos devedores da carne para nada, amém, abençoado? Nós estamos santificados no nosso espírito. O nosso espírito está perfeito com Deus, o nosso espírito está reconciliado com Deus. Nós não estamos longe de Deus, ou porque congregamos, ou porque não congregamos, ou porque nós não estamos longe de Deus, abençoado. Amém? Deus está em nós. Deus é o Espírito Santo habitando em nós nessa nova aliança. Deus, o Espírito Santo, nós temos uma força dentro de nós, abençoados. Uma força para a gente falar da palavra, diz a palavra do Senhor. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra. Não é? Não
Existe uma palavra que é essa, abençoado. Não ata a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. Não ata a boca do boi. Você sabe o que é atar a boca do boi, abençoado? Zé, ó. É colocar uma mordaça. Ó. Não fala essa palavra aqui não. Não, na igreja, na nossa igreja, não pode falar essa palavra. Aí vai espalhar. Na igreja de Cristo abençoado, nós falamos a palavra abençoada. Ninguém, põe mordaça na nossa boca. O Espírito Santo me falou essa palavra aí. Maria, não deixe que ninguém ponha mordaça na sua boca enquanto você debulha o trigo. Então, abençoados, tem que falar, amém? Senão os filhos de Deus vão continuar em douto, porque os pastores não vai falar. A palavra da graça não vai. Hebreus 9. Hebreus 9, tá claro então, abençoados. Hebreus 9, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só é confirmado onde houve morte, onde houve morte, e houve morte lá, no João. Dali para frente, ainda assim mesmo, abençoados, sem o apostolado, a igreja não vai conseguir apostolar as suas igrejas. Por quê? Porque é preciso ter um mestre dos gentios. Apóstolo Paulo não está aqui, apóstolo Paulo morreu, temos um mestre, apóstolo Marcos Gomes, do Ministério Graça e Apostolado, Santo André, São Paulo. Onde houve morte, ou terá ele algum valor o testamento. Então o pessoal agarra a unhas e dentes, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou terá ele valor enquanto o testador vive. Então não tem valor nenhum, porque Jesus ali estava vivo. Vivinho. Não tem valor. Como uma pessoa usa algo que não tem mais valor diante de Deus abençoado? Rudimentos, Santa Ceia, imersão, aspersão, Páscoa judaica, jejum, monte, Santa Ceia, não tem mais valor diante de Deus abençoado. Não é possível que os crentes não conseguem compreender. Sabe por que não conseguem compreender? Porque não ouvem. E aí, Paulo disse, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra da graça. Vamos em Marcos. Maria, mas não é, você acabou de falar agora que ali é livro histórico? Sim, eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma história para vocês, abençoado. Marcos. 28 minutos, tenho 10 minutos, abençoado. 10 minutos, 28 mais 10. Marcos. Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9. Verso. Deixa eu ver aqui, abençoado. Aqui é antes de Jesus. Aqui é antes de Jesus. Aqui é antes de Jesus morrer, né? Marcos 9. Deixa eu procurar aqui, abençoado. Marcos 9. Por isso que é bom a gente ter, né, o abençoados, a palavra em mente, né? Porque se a gente se perder um pouquinho, a gente tem que ir para aí outro texto, não é? Deixa eu procurar aqui se é o texto. Mateus 9. Não é Mateus 9. Espera aí, abençoados, que eu vou achar.
Se eu não achar, eu vou pro Mateus. Eu vou pro Mateus abençoados, pro Mateus 6. Não é? A passagem que eu tô querendo aqui, é a passagem onde Jesus diz, né? E por que os discípulos de João indagaram Jesus? Por que os discípulos de João não jejuam? Então Jesus, ele respondeu, por isso que é bom estar com a mente blindada, né, abençoados, com a palavra de Deus, né? Então, e contra as heresias, né? Então eles disseram lá, né? Por que os seus discípulos não lavam as mãos e não jejuam? Então Jesus respondeu para eles, né? Porque os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não. Então, mais ou menos uma conversa assim entre Jesus e ali os discípulos, né? E aí Jesus disse, não é? Pode eles jejuarem enquanto o noivo está com ele? Então, abençoados, Jesus não vive? Jesus não morreu e não ressuscitou? Jesus morreu e ressuscitou, não é? Ao terceiro dia. E Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele vive. Ele é o próprio Deus em nós. Deus em manifestação de Filho. Filho em manifestação do Consolador. Em nós. Pode nós jejuar enquanto o Espírito Santo está em nós, vivo, falando conosco essa palavra maravilhosa, abençoada. Pode? Não podemos. Presta bem atenção nesta palavra abençoada. Pode. Os discípulos de João estão jejuando até hoje. Os discípulos de Jesus de Nazaré estão imitando Jesus de Nazaré até hoje. Até hoje, abençoado. Então, nós não devemos realizar tal sacrifício. Pode um filho de Deus, como diz a palavra, não é? Em Romanos, vamos voltar lá. Em Romanos, pode um filho de Deus viver de sacrifício, de jejum, de obra morta? Pode um filho de Deus achar e pensar que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, sendo que Jesus de Nazaré não tinha morrido? Pode um filho de Deus achar que é Novo Testamento enquanto o testador vive? Pode os discípulos do Espírito Santo, pode os espíritos da graça jejuar enquanto o Pai dos Espíritos está neles? Pode jejuar. Romanos 8, verso, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, por essa palavra abençoada. Abba, Pai, Deus é o mesmo. Hebreus 13, 8. Vocês entenderam, abençoado? Nem vou lá na passagem de Mateus 6, e todos conhecem, né? Eu não achei né? O Espírito Santo não está me lembrando, mas é isto aí, amém, abençoado? Pode seus discípulos jejuar enquanto o noivo está com eles?
é festa abençoada. A graça de Deus é uma grande festa. O reino de Deus é uma grande festa. O reino de Deus é paz, é gozo, é alegria. Viva a graça abençoada. Viva a graça. Deixa eu verificar aqui, abençoado. A gente tem que ter a palavra, hein, abençoado. Abençoado de Deus. Em Mateus, né? Mateus, acho que está em capítulo 6. Velho Testamento, Mateus 6. Quando jejuardes, não mostrareis entristecido como os hipócritas, ó. Jesus chamou de hipócrita, hein? Quando jejuardes, não vos mostrareis entristecidos como os hipócritas que mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, né? Então aqui é ministério da circuncisão. Circuncisão é o quê? É uma obra da carne. Tem aí no Graça sobre Graça Macedo, né? Obra da carne abençoada. É uma obra da carne. Circuncisão. Nós somos da incircuncisão. Um mistério em graça, um povo gentil tem que viver incircuncisão, que é o evangelho que traz gozo, que traz paz, que traz alegria. Romanos 14, verso 17. O Espírito Santo disse para mim, Maria, não troca os versos, não troca os capítulos. Romanos não vai até... O Espírito Santo me ensinou isso. Maria, o Romanos vai até o capítulo 16. Portanto, é Romanos 14, verso 17. Não Romanos 17, verso 14. Olha que glorioso é o Espírito Santo ajudar nós a abençoar. Nós somos filhos de Deus e devemos ser guiados pelo Espírito Santo, porque Ele nos ajuda. Amém, abençoados? Mateus. Quando jejuardes, não vos mostrarei entristecido. Isso ordenança para eles, não para nós. Quando jejuardes, não vos mostrarei, aqui evangelho antes de Cristo, né? Antes de Cristo morrer e ressuscitar, evangelho de Jesus de Nazaré, falando com os seus discípulos, não com nós, discípulos da graça de Deus, não com nós, abençoados. Quando jejuardes, não mostrareis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuardes, unja a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então o Pai abençoado em nós, ele nos recompensará. Ele sabe de todas as coisas. Qual é o pai que o filho pede um peixe e ele dá espinho? Então um pai, ele vai dar o melhor para o filho sem sacrifícios. Oséias 6:6. Deus não quer sacrifício, abençoado. Deus não quer sacrifício. Qual o pai ou a mãe que o filho vai pedir um peixe e ele vai dar um espinho? Não é assim que Jesus disse, abençoado? Então aqui é evangelho da circuncisão. Não é evangelho para nós, o povo gentil de Deus. Amém, abençoados? Então, fica aí este apostolado, não é? Da glória de Deus. Eu termino por aqui. Graça e paz para vocês e até o próximo mover. Amém, abençoado? Graça e paz para todos vocês.